Eu vou pedir então para Marçal Pablo, faça a primeira pergunta para Elias. Elias, primeiro, boa noite para todo mundo que está assistindo. Minha câmera é essa? Faça uma excepcional dia, noite, manhã, não sei onde você está aí no planeta. Vilela, Seja bem-vindo. Obrigado aí por fazer essa mediação. O Elias tá aqui todo com a energia boa, né? Querendo debater, querendo defender coisa que não existe. Eu já não sei, vamos ver. Vamos ver como é que é essas fábulas aí. Eu faço a primeira pergunta, então? Isso, já pode perguntar. Ô, Elias, qual que é a chance de você cair na real igual um dia eu caí, que eu era aluno de escola pública, filho de faxineira, filho de funcionário público também. Fui treinado nesse idealismo de chamar Estados Unidos de imperialista, e culpar rico de tudo, e querer essa coisa de trabalhar no McDonald's para ficar com o lucro do McDonald's. Qual que é a chance real mesmo de você cair na real, você prosperar, você perceber que esse esquema de mais de 100 anos, desde essa escola de Frankfurt, aí, que foi o melhoramento do que a gente conhece como comunismo, esse negócio não vai funcionar. Então, qual que é a chance mesmo de você cair na real? Eu imagino que você deve estar numa nova dimensão, querendo mexer com política, querendo ser um cara badalado, usando mais investimento em rede social. E qual que é a chance mesmo? Você já parou para pensar? Você tem medo desse risco de você acordar para a realidade, deixar essa fábula de comunismo para trás? Ou você pode declarar que é 100% convicto de que isso nunca vai acontecer? Porque você pode continuar nesse mundo imaginário para sempre, porque você é dono do seu próprio nariz, né? Tem chance ou não, matematicamente, você largar esse negócio que não existe? 5 minutos para resposta, seja bem-vindo também, Elias. 5 minutos? Como é que ele vai... Professor, isso não é um debate, isso não é um debate, vai ser uma aula agora. No máximo, né? Primeiro, boa noite a todos, boa noite a quem está assistindo, boa noite ao Pablo por sugerir o debate, ao Vilela por hospedar o debate. Pablo, não é cair na real, fábula. Eu acho que existe uma questão que os detratores do comunismo colocam, que, aliás, você já começa com um erro de análise aqui, porque a escola de Frankfurt foi da década de 40, ou seja... 1920. Oi? 1920 foi quando começou. Mas a força da escola de Frankfurt, por exemplo, vamos lá. Não, força é uma coisa, eu falei quando começou. Começou em 1920. Então, se você quiser corrigir, já corrige, porque foi 1920. Não, a escola de Frankfurt é uma coisa... Já tem 105 anos. A escola de Frankfurt é uma coisa, sim, o que eu penso do socialismo é outra. Né? Não, você não acredita na escola de Frankfurt? Não dá para fazer mas dá para pelo menos começar nessa humildade de reconhecer que você falou 40, mas é 20 né? Pode ser. Não, pode ser não. Não tem problema. Tudo bem. Tá. Não, vamos lá, deixa aí. É ele que fala, tá na vez dele. Tá na vez dele. Eu não sou escola de Frankfurt, não sou isso. Eu trabalho com a história, Pablo. Não existe pessoas más, bonitas, feias, o capitalismo é culpado disso, o socialismo é culpado daquilo. Eu trabalho com a história. E a visão que eu trago é de processo histórico. Se você vai falar para mim que há 150 anos atrás, por exemplo, se alguém falasse que, aliás, hoje, há 150 anos atrás, alguém falasse que depois de 150 anos, o trabalho escravo seria super mal visto na sociedade, seria visto como uma chacota, um momento péssimo da humanidade, ninguém acreditaria. Daqui 150 anos, quando alguém falar que, olha, aquele cara tinha que sair de casa para vender a força de trabalho dele na rua, entendeu? Por um salário, por um X, por um aquilo, entendeu? Ele trabalhava 10 horas por dia, o que ele criava de valor, ele ficava com um décimo daquilo, o resto era o patrão. Ou seja, quando alguém fala isso, quando falar em mercado de trabalho, da existência dele daqui a 150 anos, vai ser uma coisa super mal vista. Então não é fábula, é história, né? Como, por exemplo, você fala, por exemplo, que os ricos, eles andam de cabeça em pé. Não é isso que você fala? Não, onde eu falei isso? Não, você já falou isso algumas vezes já. Que os ricos andam de cabeça em pé? Andam de cabeça erguida. O que é rico? Estão terminando de falar? Não, você tá falando, você tá checando fala minha, só tô te falando que... Não. Fala onde que você viu. Os ricos andam de cabeça erguida. Qualquer pessoa que cuida da própria vida anda de cabeça Há 150 anos atrás, Pablo, você falaria o quê? Os senhores escravos andam de cabeça erguida. Então a fábula do comunismo, né, não é uma fábula, é um fato. Bora lá. Hoje vivemos a era do capital, ou seja, uma era em que os donos do dinheiro estão no poder. A China é um caso que você estuda, que você conhece, que você apresenta como modelo, em que o capital não está no controle político. Então já é uma coisa diferente, não é capitalismo aquilo. Capitalismo não é venda e troca de mercadorias, não é vender força de trabalho somente. Capitalismo é um poder político exercido de uma classe sobre a outra. Né? Então não existe fábula, existe uma realidade.
Enquanto o mundo, por exemplo, enquanto o mundo se afunda em miséria, desigualdade, pobreza, guerra, um país que advoga, os valores que eu advogo, por exemplo, que é a China, retira 1 bilhão de pessoas ali da pobreza. Você vai falar para mim que foi a partir de prática capitalista, a partir de mercado, a partir disso, daquilo, não é? Mas a diferença entre uma coisa e outra é quem manda no final das contas. E na China quem manda é o Partido Comunista, né? Então não existe fábula, né? A questão racial, por exemplo, é uma questão da nossa sociedade que você compreende muito bem. Você veio da pobreza, você é o cara que sabe como que essa questão é colocada. O país do mundo que trouxe para o centro do debate mundial a questão racial e o primeiro país do mundo a criminalizar o racismo é a União Soviética. Ou seja, o socialismo foi responsável por muita coisa no mundo. Por abrir os olhos. O welfare state europeu, por exemplo, só existe porque uma fábula chamada socialismo apareceu. O Hitler só foi derrotado na Segunda Guerra Mundial porque um país que se dizia socialista e advogava o socialismo derrotou o nazismo. Então não é uma fábula, né? Ou seja, e acho que essa questão, Pablo, de você pegar um espantalho, ou seja, é uma fábula, isso é espantalho, isso daí. Né? Isso não é uma forma séria de se trocar ideia. Falta 1 minuto, né? Você vai responder qual que é o percentual de chance, que a pergunta foi clara. Ah, minha chance é zero. Zero. É zero. É, quando a pessoa coloca o Antônio, ela decide que ela vai ficar nesse nível de ignorância e narrativa para sempre. O que eu pensava sobre socialismo há 10 anos atrás não é o mesmo que eu penso hoje. O que melhorou? E não é o que eu pensar daqui a 10 anos, sabe por quê? Porque eu trabalho com o movimento real, Pablo. Trabalho com o concreto, com a prática, entendeu? A prática é o que tem pra verdade. O socialismo ele não é um conjunto de ideias bonitas que tem na minha cabeça, um mundo de pantera cor-de-rosa, que eu vou implantar quando chegar ao poder. O socialismo é um processo histórico. Vocês estão no poder tem 20 tantos anos, não fizeram nada do que vocês prometeram. Você vai falar que o Brasil faz socialista? Não, vou falar o Brasil não, o governo. O Lula é socialista? Claro que é. É 500 bilhões de reais para o Plano Safra, para o agronegócio, é um país socialista. $1 trilhão de orçamento Se vocês reais. Não dão conta de fazer, ele tem que bancar quem dá conta. Uma coisinha, acabou o tempo, tem mais 10 segundos aí, ele tem a... Espera que aí você manda... tem pra ficar meio emocionante, tinha que ter esses... Vamos lá. Esse negócio de ficar dando aula aqui, aí eu vou ficar 3 minutos dando aula. Vai falar que fazer socialista aí é... Não, vou falar isso não, cara, desde os meus 16 anos. Ainda tem a tréplica aqui. Não. Pode finalizar aí, pode usar meu tempo pra finalizar. Não, cara, aí é Renata Barreto 2.0, entendeu? Esse é o problema, então, sabe? 3 minutos pra... Como é que você usa? Espantalho? É um espantalho. Quando o argumento acaba, ataque a pessoa. Seguinte. 3 minutos para réplica. 3 minutos para réplica. Pode interromper sempre que você quiser. Senão não é um debate. Esse negócio vai virar uma aula. O que acontece todo mundo aqui? Ó? A China, segundo Xi Jinping, ele chama a China de uma nação, 2 sistemas. É nítido que é comunista. Só que o que fez esse negócio explodir, na década de 90, você que está aí, você vai dar uma pesquisada, na década de 90 o PIB da China era 361 bilhões de dólares. Eu canso de falar disso, que isso me impressiona. Brasil, 461 bilhões de dólares. Ou seja, o Brasil era maior que a China em 1990. O que aconteceu na China? A China tinha um propósito como nação. Quando você tem uma nação que tem um propósito, e não esse dualismo, essa dicotomia que tem aqui no Brasil, onde cada um fica puxando para um lado, e aí você vê um cara que é de um partido comunista, querendo romantizar, tirando a pressão, sempre eles fazem isso. Eles tiram um pouco da pressão do comunismo chamando de socialismo. E alega que esse negócio não funcionou. Eu tenho 38 anos, Elias, desde os meus 16 anos o Lula está no poder. Ou ele, ou o Dilma, ou a galera que fica vibrando a frequência vermelha aí, que é o sonho deles. Eles achavam que o Lula deixou de ser radical, que é o único jeito de vencer uma eleição é parando com radicalidade, senão você não vence. O Bolsonaro é o único cara fora da curva com radicalidade, os demais todos, para vencer uma eleição, precisou de temperança. Lula temperou, descobriu que esse negócio não funciona e abandonou todos eles. Por isso que eu fiz a pergunta com muita clareza. Foi para debochar. O Lula caiu na real e hoje mesmo ele sancionou a lei lá que vocês ficam loucos, vocês que são comunistas. Né? Sancionou a lei, obrigado, mas pelo menos para trazer de volta o Brasil para uma temperança. A parada da linguagem neutra, que vocês tanto querem destruir o vernáculo, né? O vocabulário brasileiro. Eu te perguntei isso, não foi para zoar, não. Porque eu já fui enganado com essa conversa. A conversa de ter um país melhor, todo mundo sendo dono de tudo. O capitalismo, é ele que plantou o comunismo. E aqui você não vai debater com um cara que é capitalista. E talvez você vai anotar no seu caderno pela primeira vez essa palavra. Eu sou governalista. Eu não sou do sindicato de capitalistas. Eu acredito que esses caras, eles não estão nem aí para ninguém mesmo. O negócio deles é capital.
Então, como eu já vivi esses dois lados, você não tá pegando um cara antagônico a você. Eu não vim aqui discutir para falar que comunismo não funciona. Não é eu que falei, não. Não funciona. E aí eu perguntei para ele, porque se um cara toma um choque de realidade, quando o cara descobre a riqueza, que descobre que ele não precisa ficar alimentando essa fábula, porque é uma fábula, é uma narrativa. Ele falou que vive de história. História vem da onde? De uma narrativa. Quem é o narrador da história? Se você pegar grandes historiadores, alguém vai falar que Hitler era de esquerda. O outro vai falar que era de direita. No final das contas, irmão, esse cara era do inferno, veio pra matar gente. E aí que tá a grande verdade. Depende de quem tá narrando. O livro da escola nossa, como eu vi da escola pública, é FTD e FTE. Qual que é a influência? A influência é conservadora? Tem princípios fundamentalistas daquilo que de fato construiu esse país? Naquilo que a gente acredita como nação? Não. Então, qual viés que isso está pegando? Tréplica, 2 minutos. Pablo, primeiro que um país dos sistemas é uma fórmula construída por Deng Xiaoping para viabilizar a unificação da China com Hong Kong, Taiwan e Macau. Isso que você falou não tem nada a ver uma coisa com a outra. É só entrar no YouTube e ver o documentário do Xi Jinping, que o pai dele foi um traidor do comunismo. Ele acordou, o pai do Xi Jinping acordou. Eu estou falando que o Deng Xiaoping que elaborou essa solução. É igual o politicamente correto. Não quer dizer nada. Se o... Tem regra, não? Pode ficar falando, fala aí. Deixa ele falar, vamos lá. Deng Xiaoping que elaborou, não foi o Xi Jinping. Qual que é o problema? Se você questão, usa, você valida. Peraí. Deixa ele terminar aí. Vamos lá. Se o Xi Jinping disse isso, certamente ele disse em alguma conferência onde estavam delegados de Hong Kong, Macau e Taiwan, de que a fórmula de um país dos sistemas era continuar, que foi a fórmula encontrada pelo chinês para reunificar o país na década de 80. Então acho que esse que é o ponto. Um outro ponto, a questão de funcionar. A China, por exemplo, o núcleo da economia chinesa, porque não é narrativa, é fato concreto. O núcleo da economia chinesa são imensas empresas públicas, onde os trabalhadores são os donos das empresas. O sistema financeiro chinês, ele é público. Fábula, isso é só no conselho, eles não são donos das empresas. Conselho é uma coisa, mas você está falando com quem tem vários conselhos, tem mais de 60 companhias. Você colocar trabalhado no conselho, vou esperar seu minuto passar, e depois se você quiser usar o meu, fica mais divertido Pablo, essa bodega aqui. Não, divertido tá no nível Renato Barreto, que eu achava que ia ser um negócio mais sério, entendeu? Vamos lá. São 144 bancos públicos, são 96 conglomerados empresariais estatais. Lá. O setor privado chinês, que é o setor capitalista, ele depende de demanda criada pelo setor público. E quem manda nas empresas é o Partido Comunista, Pablo. Isso é uma forma histórica nova. Você quer que um partido só mande aqui no Brasil? Oi? Você quer que um eu partido acho que só... nós temos que encontrar o caminho brasileiro para o socialismo, para o Partido Nacional. Eu estou falando que quem manda na China é o Partido Comunista. Não, Pablo. mas isso eu não falei que não é, não. Isso é certeza absoluta. Então o comunismo não é fábula. Mas vocês estão discordando do quê? De quem é dono do... Acabou o tempo dele agora? Aí eu falo alguma coisa agora? Não, agora é uma pergunta dele para você. Eita, mas só completa. A gente tem que terminar o assunto. Não é terminar o assunto. A questão que... o que define a diferença entre o modo de produção e outro é quem manda nos meios de produção fundamentais da economia. No socialismo, em tese, a classe trabalhadora é representada por seu partido político. O tempo dele agora? Eu que tenho que ficar pedindo a regra ou é ele? Como é que...